gente, eu sou Tânia Neves, sou psicóloga clínica. Hoje o assunto que eu vou trazer parece brincadeira, mas tem que falar, né? Não é brincadeira, mas a gente vai tentar fazer de uma forma leve aqui para não ficar uma coisa extremamente pesada, ok? A gente vai falar sobre uma das parafilias que assusta, né, a sociedade mas existe, né, tem até culturas, dependendo, que favorece isso aí. A gente vai falar da necrofilia. Opa! Necrofilia. Tânia, necrofilia são pessoas que têm desejo e vai em prol do seu desejo, exerce a relação sexual com o defunto, tá? Pra quem não tem noção um pouco do assunto, é isso mesmo, gente, defunto. Tem pessoas que têm essa questão, né? Não teve a elaboração da sua sexualidade de uma forma adequada e exerce, né, a sua sexualidade olhando um objeto, né, que ela endereça a sua libido, que seria um objeto defunto, né? Pode ser um objeto inanimado, enfim, né? As parafilias aí tem as suas multiformas, né? Mas a gente está contextualizando esse quesito, né? Às vezes a pessoa, para um trabalho, às vezes, que não foi desenvolvido na infância, adolescência, né? A questão de normas bem estabelecidas e claras para a pessoa, principalmente nesse contexto da sexualidade, ela pode viver a sexualidade de uma forma doentia e adoecer outras pessoas, porque uma vez que a pessoa tem relação sexual com o defunto, as bactérias, vírus, entre outros ali, né, elementos de germes, enfim, né, quando a pessoa tem um contato com o defunto, ela já pode, né, ser, né, portador dessas doenças. E se ela namora com uma pessoa, né, ela pode transmitir essa doença para uma outra pessoa, ela pode transmitir essa doença, né, no processo do banho, às vezes usando um sabonete que é partilhado com toda a família. Então isso é um risco muito grande. A pessoa, ela se coloca em risco, mas ela quer viver essa pulsão sexual desenfreada e às vezes ela esquece das consequências do risco que ela se coloca. Então a gente tem alguns casos bem conhecidos aí, né, principalmente na área da medicina, né, alguns profissionais escolhem até mesmo caminhar, né, nesse processo para facilitar o seu desejo libidinal ali, ser satisfeito mediante um IML, né? A gente não tá falando que todo médico é necrófilo, gente, deixo bem claro aqui, eu tô falando de situações de pessoas que têm a doença e escolhem uma profissão para ali, né, desprender essa energia libidinal e ali concluir o seu desejo, ou seja, ter relação sexual com o defunto. Então a gente tem casos que variam, né, e a gente vai colocando ali alguns exemplos, né, de um médico que ele teve lá uma paixão muito grande pela sua paciente, e aí essa paciente, ela veio a falecer por uma pneumonia. E aí o que aconteceu? Ele, depois de um ano ou uns meses, né, eu não lembro ao certo, ele pega o corpo, né, dessa paciente lá onde ela foi enterrada, leva para casa, ele faz uma boneca, né, constrói um rosto de boneca e coloca lá perfumarias diversas ali, né, para que ela não fique com cheiro, né, aquele cheiro de putrefação. E ali ele mantém ali uma história de amor, gente, com aquela situação, né? Então, assim, ele nem se viu ali naquele processo de necrofilia. E até mesmo na descrição, quando ele vai relatar o porquê ele fez isso, ele fala que tinha escutado, né, um espírito dizendo que ela estaria viva, mas que ela deveria ter sido, né, da forma que foi feito ali. Ele pegou o corpo, levou para casa dele, até uma faxineira descobrir isso e denunciou ele. A família dessa moça veio, né, né, levou o caso à justiça, e ele ficou, né, bem, digamos assim, divulgado ali como um dos casos de necrofilia mais famosos no mundo. E temos aí
Um outro caso de necrofilia de uma moça, né, que ela juntava ossos na casa dela, beijava ali, né, aquele crânio de uma pessoa que foi viva, gente, não é um crânio assim, né, de laboratório que é feito com outro tipo de material ali, não, é um crânio humano. Então ela colocava esse crânio no congelador, né, e tinha a relação sexual dela com os restos mortais de alguém. Enfim, tem outros casos aí, muito famoso aqui no México, né, de uma mulher que ela tava no tráfico ali, mulher linda, enfim, né. Todas essas pessoas, gente, não tem problema da beleza, não. Isso é um problema psicológico, porque tem gente que brinca comigo e fala assim, Tânia, será que a pessoa ela é tão assim, digamos assim, não bonita ao ponto dela, né, se colocar nesse potencial? Gente, a doença tá aqui, né? E não existe ninguém feio no mundo, gente. A doença tá aqui, né? A doença da pessoa está aqui. Então ela não consegue ter prazer com outra forma, né? Com outras manifestações. Existe essa questão de ser escondido, né? Fazer algo escondido. Voltando ao assunto dessa mulher lá do México, né? Ela estava no tráfico, uma mulher linda, maravilhosa. Ela tinha o prazer de decapitar, né, as pessoas que estavam envolvidas lá no tráfico lá, que estavam devendo drogas pra ela, e ela tinha que transar com aqueles defuntos, e ela contava isso. Gente, eu matava, né, eu tirava as cabeças e ali eu concluía meu ato. Parece brincadeira, gente, mas isso tem aí, a gente tem aí todas essas manifestações da doença. Outros casos muito famosos são violações, né, nos cemitérios, os irmãos, né, os irmãos necrófilos, que tem um documentário interessante aí, ó, vai constar aqui no nosso link, que é importante você saber que existe isso também. Tratamento, tem tratamento sim, né, tem tratamento. Essa pessoa, uma vez que foi diagnosticada com a questão da necrofilia, ela pode ser tratada de uma forma efetiva, né. Claro que a família também tem que, em certa medida, construir aí um vínculo de apreciação para que toda a família seja tratada também, né? Não adianta tratar um indivíduo que está doente. Às vezes também toda a família precisa de um tratamento até por uma questão de educação referente ao tema de sexualidade, né? Olhando pela linha sistêmica, quando uma pessoa está doente, a família também ela tem ali algumas questões adoecidas também. Então é importante serem trabalhadas. Um caso que eu escutei, né, de uma pessoa bem próxima, ele tinha na adolescência, né, o costume de ir nos cemitérios porque era gótico, estava lá com seus amigos. De repente, ele olha para o canto e vê um homem violando um caixão. Ele achou, nossa, que cara, não é metal, não, esse cara é do rock and roll mesmo. Aí quando vai olhar, o cara ele tinha características necrófilas. O que aconteceu a esses jovens? Quando vai olhar, o cara ele tinha características necrófilas. O que aconteceu a esses jovens? A noite deles não foi rock and roll mais. A noite deles foi todo mundo vomitando, com certeza. Gente, parece brincadeira, mas é um fato real, né? É um fato que socialmente, quando a gente tem aí configurações adoecidas na nossa sociedade, se manifesta aí as parafilias, e elas são diversas. Né? Espero ter contribuído um pouquinho com a informação. Inscreva no nosso canal, bate o sininho aí para vocês receberem notificações de novos vídeos. Dê sugestões, porque nós estamos aqui, ó, trabalhando mesmo, colocando em pauta assuntos, dialogando com vocês e contribuindo para que o conhecimento seja expandido. Expandindo o conhecimento, mais saúde a gente consegue encontrar, sim, né? Isso é um fato. Um abraço, até mais!